Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genil do canal Genil do Geek. E hoje vamos falar da segunda temporada de um anime que vai falar sobre a morte repentina por excesso de trabalho. A assalariada Azusa Aizawa se encontra diante de um anjo que lhe permite reencarnar em um novo mundo como uma bruxa imortal, onde ela passa seus dias matando slimes por dinheiro em férias eternas. Mas mesmo os pontos mínimos de experiências dos slimes irão se somar depois de centenas de anos. E a Azusa descobre que ela acidentalmente atingiu o nível máximo. Temendo que suas fortes habilidades atraiam trabalho e a forcem de volta a uma vida de esforço excessivo, ela decide esconder sua força a fim de preservar seu estilo de vida pacífico. Estou falando de eu mato o slime há 300 anos e atingir meu nível máximo segunda temporada. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilha nosso vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio, vemos que as vendas dos produtos criados pela Azusa estavam indo bem, estavam alavancados, estavam vendendo muito, vendendo bastante. E ela vai recolher as recompensas das missões que ela fez, porque além de fazer os seus produtos e vender ali na cidade, ela acaba indo matar slimes também, o que continua com aquela vida que ela faz desde que ela reencarnou naquele mundo. Quer matar slimes e assim obter pontos de experiência. Assim ela consegue chegar ao nível máximo, né? Ela conseguiu chegar ao nível máximo, né? Então ela foi buscar as recompensas das missões de matar slimes. E naquele momento, quando ela tava com a Falfa e com a Xauxa, né, ali na área da guilda, elas acabam recebendo uma carta, porque elas são espíritos de slimes, né? São espíritos de slimes, ou seja, elas são espíritos. E logo teria uma reunião de espíritos ali num lago lá um pouco mais longe. E elas recebem convite para participar dessa reunião, né? Não é uma reunião formal, até porque, né, depois eu explico o que acontece. Dentro dessa carta, a própria Azusa estava com medo de mandar as meninas sozinhas. Por quê? Porque elas são apenas crianças, né? Então, como na carta falava que um acompanhante também poderia ir, então ela decide ir junto com as meninas. Acaba sendo uma viagem longa, né? Bem longa. Ela nem pediu a ajuda da Laika, né, para poder ir. Ela foi lá de carruagem, assim, parou assim para comer, entre outras coisas, né? As meninas comeram tanto que ficou sobrando só um sanduíche, né? Porque a própria Azusa tinha feito um sanduíche, né? E ali ela pega o sanduíche que restou, divide e dá para as duas comerem. E elas finalmente chegam ali no lago, né? Elas chegam ali na área do laguinho. E então, né, simplesmente elas esperam anoitecer, que a reunião aconteceria durante a noite. Quando anoitece, um monte de espíritos aparece, mas ali não seria uma reunião como é uma reunião assim que todo mundo conhece, né? Que teria um representante ali falando os tópicos do coisa. Era só uma roda de conversa, basicamente. Os espíritos apareciam e ficavam conversando entre si, e era somente isso. Justamente por quê? Porque se fosse uma reunião normal, alguns espíritos não apareceriam. Eles receberiam o convite, mas não compareceriam à reunião, entendeu? Então, temendo que isso acontecesse, a organizadora do evento, a organizadora que faz essa reunião, fez isso, né? O espírito gotejamento mudou o nome da reunião para... deixou o nome oficial, reunião, mas ali seria meio que uma roda de conversa entre os espíritos. A Falfa e a Xauxa acabam indo conversar com os espíritos, né? Elas acabam indo conversar,
entregam alguns presentes, entre outras coisas. E aí um dos espíritos acaba falando de um rumor sobre um ser imortal que vive ali nas terras do norte, que logo seria o tópico de quando elas voltassem, né? Quando elas voltassem para suas terras. E quando acaba a reunião, elas acabam passando uma noite na casa do espírito do cotejamento, né? E esse espírito do cotejamento acaba considerando a própria Asa como sua filha, justamente pelas coisas que ela passou, pela família linda que ela construiu. Ela dá um abraço, mas por ter ficado muito perto do espírito do cotejamento, ela acabou ficando molhada, né? Porque é água, né? Praticamente, né? E aí quando ela volta para casa, outros membros da sua família, Beelzebub, um monte de coisa, estavam ali, né? E elas estavam ali, outros membros dessa família, porque estavam procurando um morto-vivo. Estavam procurando um morto-vivo, né? Ou seja, elas estavam procurando por isso, mas ninguém poderia achar antes delas. Mas elas começam a espalhar a história, digamos assim. Elas começam a espalhar. Se você ver um morto-vivo, fale com a gente. Ou seja, elas não queriam que ninguém achasse antes delas, mas estavam espalhando. Mas ela se lembrou desse rumor, né? Ela se lembrou desse rumor que ela ouviu durante a reunião dos espíritos e foi com Beelzebub e o resto do pessoal ali para as terras onde estavam acontecendo esse rumor. Chegando lá, eles encontram sim um morto-vivo, conseguem enganar esse morto-vivo para entrar na casa dele. Só que esse morto-vivo é de uma pessoa que não gosta muito de trabalhar, entendeu? Ela é uma pessoa que não gosta muito de trabalhar e que gosta de ficar jogando. Ela ganha da Beelzebub numa competição, né? E ali naquele momento a própria Asus acaba tendo uma ideia. E se ela abrir uma loja de jogos, onde ela, dentro lá da área do reino dos demônios, né? Porque ela teria que ir pra lá, porque era um morto-vivo, então ela teria que ir pra área do mundo do reino dos demônios, entendeu? Então, se ela abrisse uma loja ali, onde ela poderia jogar qualquer demônio ali dentro daquela loja, seria bacana pra ela. Só que ela não quer... Só que pra ela, se mudar seria muito trabalho, né? Ela não gosta de trabalhar. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil Geek. Eu esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.